eu vou te mostrar o segredo por trás de uma produção audiovisual profissional. Todo o passo a passo, todos os macetes que a gente utiliza para construir vídeos de qualidade, vídeos criativos e que encanta os clientes. Então esse vídeo é muito valioso, fica até o final para você entender toda a nossa metodologia e tudo que você precisa saber para produzir vídeos de muita qualidade, de maneira eficiente. Salve, eu sou César Castro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você gostar desse vídeo, a única coisa que eu te peço é se inscreva no canal, deixe a sua curtida, mas principalmente deixe um comentário, porque é com base no seu comentário que eu consigo trazer mais vídeos como esse, que eu consigo ver se está funcionando ou não está funcionando, se eu te ajudei ou não te ajudei, eu consigo pegar o teu feedback e trazer vídeos em cima das tuas dúvidas. Então comenta, deixe seu comentário, que para mim isso é muito importante, é o mais importante, mas se inscreva no canal, porque só assim também eu consigo ficar trazendo mais e mais e mais conteúdo. Beleza? Dito isso, vamos direto ao vídeo. Sem enrolação, a primeira coisa que você tem que saber é conseguir separar os serviços que você presta. Porque existe, por exemplo, aqui na agência, diversos serviços, diversas coisas que a gente oferece para os nossos clientes. A gente tem uma agência de marketing e uma produtora. Na produtora a gente oferece vídeos, mas os vídeos eles têm suas dificuldades, dependendo do estilo de produção que você quer fazer. Se é um documentário, se é um vídeo publicitário, se é gravação de conteúdo. Então é importante que você consiga separar essas coisas, pedir as dificuldades de cada coisa para você conseguir quantificar, precificar e mandar um orçamento para o cliente. Então a primeira dica que eu te dou inicialmente é você saber separar as dificuldades. Por exemplo, um vídeo de conteúdo você consegue gravar 4, 8, 12 vídeos em uma só tarde, uma só manhã. Obviamente, se você organizar tudo isso previamente, deixar os roteiros tudo alinhado, mandar para o cliente para ele estudar cada roteiro, mas você consegue sim fazer várias produções de uma só vez em um só turno. Isso é vídeo de conteúdo para as redes sociais. Inclusive a gente consegue roteirizar num dia, gravar no mesmo dia e ainda os meninos da edição conseguem editar no outro dia e já mandar para o cliente. Então são vídeos rápidos para roteirizar, para pensar, para gravar e para editar. Então é uma dificuldade. Agora, nesse vídeo eu vou falar de um outro estilo de vídeo, que é o vídeo mais voltado para publicidade, que a gente chama de vídeo publicitário, que é um vídeo mais bem elaborado, melhor pensado, mais criativo, com um trabalho elaborado maior. Então você demora mais tempo para pensar na ideia, para roteirizar, para selecionar pessoas, para gravar, para editar. É um tempo muito maior para poder preparar tudo isso, tá certo? Então saiba diferenciar cada coisa para você conseguir precificar de uma forma justa o que você faz. Dito isso, foi uma dica extra que eu nem estava pensando em trazer nesse vídeo, eu vou só pensando e saltando aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa metodologia, o que a gente faz para os nossos clientes e como a gente faz, tá certo? Quando a gente fala de vídeo um pouco mais elaborado, que você dedica mais tempo para construir esse vídeo, o primeiro passo que você precisa dar é o que a gente chama de brainstorm. Se você não sabe, eu te indico pesquisar no Google, até no próprio YouTube, que tem pessoas que podem fazer vídeos, no futuro eu posso fazer também, vídeos só falando sobre essa parte de brainstorming. Quando a gente fala de brainstorming, é pensando o seguinte, é um momento de tempestade de ideias. É um momento que você, ou você sozinho, ou você com a sua equipe, depende muito do seu tamanho na atual circunstância, é um momento onde você coloca as ideias para fora, você pensa sem julgamento, pensa em várias possibilidades. Por exemplo, aqui na Movie a gente tem o que a gente chama de moving storming. É o momento onde a gente une todas as pessoas do nosso time, né, toda a nossa equipe que está participando dessa produção, a gente junta todo mundo numa sala e a gente cria uma dinâmica. Eu não vou explicar toda a nossa dinâmica, porque não vem ao caso, aqui pode ser um vídeo só sobre isso no futuro, mas a gente cria uma dinâmica intencional e estratégica para fazer com que todo mundo traga ideias criativas. Então, faça um brainstorm, é um momento onde você vai pensar em várias ideias. Você pode buscar referência, você pode estudar, mas você pode trazer várias ideias e pegar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, você não precisa inventar roda a todo momento. Mas o brainstorm é o momento que você marca uma reunião, você para a sua rotina, o seu tempo, para pensar de forma criativa. E sem criatividade a gente não consegue produzir um vídeo de qualidade. Você precisa ter ciência disso. Tá certo? Após o brainstorming, a gente já parte do princípio que a gente já tem a ideia. Então, quando a gente identifica a ideia ou a melhor ideia para aquela produção, a gente gosta de criar ações. Por exemplo, depois que você tem a ideia, você tem que construir o roteiro. Mas é importante que cada ação que seja construída tenha um responsável. Se você é responsável por cada etapa, saiba separar essas coisas. Então, depois da ideia, você constrói o roteiro. Quando você vai construir o roteiro, é importante você ter ciência que esse roteiro ele tem que ter algumas estratégias. Você tem que primeiramente entender que as pessoas levam até 3 segundos para decidir se vão ou não assistir teu vídeo. Quando eu falo até, é porque não são 3 segundos, pode ser 1 segundo, 1 milésimo, 10 milésimos, enfim, até 3 segundos. Então o que você vai mostrar para as pessoas nos 3 primeiros segundos, o que a gente chama aqui de headline, é crucial, fundamental para a performance de todo o resto do seu vídeo. Então a gente gasta muito mais tempo na parte do roteiro pensando no que vai aparecer nos 3 primeiros segundos, o que vai aparecer visualmente falando, o que vai ser escutado no quesito auditivo, o que vai ser falado pelo nosso personagem no vídeo. Você precisa ter uma atenção no roteiro
nessa questão dos 3 primeiros segundos. O resto, aí você pode escrever do jeito que você achar mais criativo. Mas é importante que você entenda também que quando a gente fala de rede social, você precisa trazer um roteiro humanizado, você pode utilizar metodologias como o método AIDA, que é onde você usa várias técnicas para reter a atenção das pessoas. Você pode também utilizar algumas técnicas de gatilhos mentais, armas da persuasão, técnicas de humanização de texto, que a gente chama de copyright. Então você precisa pensar em técnicas de escrita para deixar o seu vídeo atrativo, tá certo? E o que eu indico muito é você separar por tópicos. Primeiro eu vou fazer a headline, depois eu vou explorar um pouco mais o conteúdo, depois eu vou colocar um CTA no final, você constrói uma narrativa, você implementa um storytelling, então aprenda a contar boas narrativas e boas histórias. Enfim, o roteiro aí é a base de todas as coisas, é o segredo por trás de uma produção. Porém, entretanto, todavia, você precisa estudar. Você precisa buscar referências para você conseguir produzir um roteiro de qualidade e que faça com que as pessoas assistam, porque o foco é reter a atenção das pessoas e fazer com que as pessoas consumam o conteúdo que você está produzindo. Então, dedique tempo pro roteiro. Tá certo, a gente teve o brainstorming, a gente escreveu o roteiro, agora qual é o próximo passo? É definir as pessoas que vão participar da sua produção. Por exemplo, nessa que eu tô apresentando para vocês, a gente escolheu o Vitinho. O Vitinho é um influenciador que já participou de algumas outras produções com a gente. A gente tem um leque de vários influenciadores, homens e mulheres. A gente também tem os clientes que a gente consegue gravar com a equipe. Às vezes a gente grava as produções com o próprio cliente, que se torna a persona da marca dele, né? A personalidade, o influenciador da própria marca. Então isso depende muito do cliente e de cada produção que você vai fazer. Nesse caso, a gente está vindo para o cliente que a gente não pode gravar com os personagens, que seriam os funcionários dele, e a gente também não poderia gravar com ele porque ele não gosta de aparecer nas produções. Então, nesse caso, a gente escolheu o Vitinho para fazer uma produção. Então, selecione uma pessoa que faça sentido para aquela produção e para o seu cliente. Não pode ser uma pessoa aleatória. A gente chama disso de marketing de influência. É o momento onde você realmente vai dedicar um tempo ali para selecionar, pô, quem seria legal para interpretar esse roteiro, para poder gravar esse vídeo comigo, quem será que seria uma persona que se identificaria com o público-alvo. Enfim, você precisa tentar pensar em todas essas coisas para deixar o vídeo mais humanizado, mais chamativo e que retenha a atenção das pessoas. Então, após isso, a gente já fez o brainstorm, já fez o roteiro e selecionou a pessoa. A gente vai definir o que essa pessoa precisa vestir na hora. Por exemplo, nesse caso, a gente passou pro Vitinho assim, cara, você vai ser todos os personagens do vídeo. Então você vai ser o cliente, você vai ser o atendente, você vai ser o pizzaiolo, você vai ser o motoboy, você vai ser todos os personagens. Então leva algumas camisas extras, de preferência camisas sem muita propaganda na frente, camisas minimalistas e por aí vai. Então a gente pensou na caracterização para o Vitinho. Ao mesmo tempo a gente falou com a pizzaria, a gente definiu o dia e horário com eles também, para eles se organizarem para isso. E falou, olha gente, a gente vai precisar de touca, a gente vai precisar de luva, a gente vai precisar de avental, a gente vai precisar de algumas coisas para esse vídeo. Vocês têm? Beleza, tem? Então deixa separado para quando a gente chegar. Quando a gente chegou até o local, depois que definiu tudo isso, a gente sentou lá e eu tava alinhando com o Vitinho o roteiro. Olha, cara, a gente vai fazer assim, vai fazer aquilo. E é importante que o seu roteiro não seja engessado, não seja um roteiro quadrado, seja um roteiro que ele esteja disposto a ser modificado na hora. Porque, por exemplo, a gente sempre busca trazer um roteiro que faça sentido para o influenciador, para a pessoa que vai gravar. Não pode tirar os trejeitos da pessoa, a identidade da pessoa, o jeito que a pessoa se comunica. Então, olha, Vitinho, essa é a ideia do roteiro. Você tem alguma sugestão? Você gosta de falar de um jeito diferente? O que você mudaria aqui? A gente vai extraindo isso de cada pessoa que a gente vai gravar, porque isso é fundamental para deixar um conteúdo leve e humanizado. Após isso, a gente alinhou o roteiro e a gente montou os equipamentos, a gente foi para ação. Então a gente define geralmente a dificuldade de cada produção, porque é importante que você comece pela parte mais difícil. Às vezes a gente só segue o storytelling, então a gente vai gravando cada parte, cada coisa, tudo bem, devagar. Mas a gente, em produções mais elaboradas, a gente gosta de começar pela parte mais difícil, porque naturalmente você vai repetir várias vezes, você vai gravar de novo, vai gravar de novo, e as pessoas, tanto você quanto as pessoas que estão participando do vídeo vão cansando, então deixa o mais fácil pro final. Mas nesse caso a gente já começou com a gravação da locução, porque se trata de um roteiro que fica mesclando entre interpretação, onde ele vai atuar, vai conversar ali, vai ter um diálogo, e locução. Então nos momentos que tem locução a gente vai colocar imagens que a gente chama de B-rolls, e no momento que a gente tem interpretação, é o momento que a gente deixa só a câmera lá estática no ângulo que a gente definiu e ele vai olhar para a câmera e vai se comunicar. Então é importante que você deixe tudo isso organizado no roteiro para seguir o roteiro. Às vezes a gente faz até um checklist, né, do que já foi gravado, dependendo da dificuldade do roteiro, mas o roteiro é o seu guia, é o seu norte, é o que te ajuda a não ficar perdido na gravação. E aí é importante que no momento que ele está lendo, que seja a locução, tenha uma interpretação boa, de qualidade. Não transmita que ele está lendo. É importante que ele faça a mesma entonação que ele faria se estivesse conversando. Então a gente faz várias e várias vezes até chegar no tom que a gente acha o ideal. Então a gente começou gravando locução. Após a locução a gente foi para as cenas
de interpretação. Nesse caso, a gente gravou primeiras cenas dele como cliente, gravou várias vezes até ele acertar o time, o feeling da fala, até ficar legal e ficar real, ficar massa, ficar dinâmico, humanizado. Aí depois ele foi lá, gravou todas as cenas que o cliente falaria, aí ele foi pro banheiro, trocou de roupa e agora veio interpretar o atendente. Aí quando chegou no atendente, é a mesma coisa. A gente gravou até ficar legal, ele recebendo, falando com o cliente, tá certo? Então a gente foi diversificando assim, seguindo o roteiro, obviamente, mas gravando conforme as dificuldades e deixando tudo organizadinho. O atendente tinha 2 falas, então ele gravou as 2 falas. Aí na edição os meninos organizam, né? Primeiro vem um atendente, depois o cliente, ou vice-versa. Aí depois volta pro atendente, depois vai pro cliente, entendeu? Então cria um diálogo dinâmico entre ele mesmo, né? Que no caso ele é os 2 personagens. Aí beleza, após isso a gente foi pra cozinha, cara. Aí na cozinha a gente teve primeiramente uma aula ali, entendendo como é que funcionava a dinâmica da pizzaria e tudo mais. Enquanto isso, o Vitinho, ele foi interpretando, né? Era um momento onde ele seria o pizzaiolo e a gente queria gravar, nesse momento seria locução, boa parte da gravação. Então a gente pegou cenas dele preparando a pizza, né? Obviamente um especialista, o pizzaiolo do lado dele, falando tudo que ele tinha que fazer. Obviamente a gente também só pegava os takes principal, o resto, a parte principal quem fazia era o pizzaiolo. A gente criou essa dinâmica com o Vitinho. Tá certo? Dele é de gravar todos os B-rolls que a gente chama, né? Que é takes complementares. A locução já tinha sido gravada, então a gente foi só pegando ele preparando a pizza. Só que em algum momento saía da locução e vinha para uma fala dele. A gente gravou também a fala dele de acordo com o roteiro. E foi essa a dinâmica que a gente foi fazendo. Então você sabe que precisa pegar B-rolls, que são esses takes complementares. Você precisa gravar e gravar várias vezes, quantas vezes forem necessárias. E é isso que a gente faz, essa é a dinâmica que a gente segue quando a gente vai fazer uma produção. Vocês estão vendo aí a imagem de fundo para vocês conseguirem entender e visualizar isso que eu tô te falando. Vocês visualizarem a importância de você fazer cada etapa, cada processo de uma maneira estratégica, organizada, alinhada com a pessoa que vai participar do vídeo. Nada de maneira quadrada, do jeito mais humanizado possível e que desperte a atenção das pessoas. Então, se você ficar com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Esse foi mais um vídeo. Eu quis te trazer toda a ideia por trás de uma produção. Obviamente, tem várias outras coisas que a gente pode explorar, que a gente pode conversar, mas se eu for te falar cada ponto, vai ficar um vídeo infinito. A ideia não é essa, é deixar um vídeo dinâmico, rápido, que não fique chato de ser assistido e que você entenda um pouco das nossas produções. Após isso tudo, né, após toda a gravação, a gente encaminha para os meninos que vão fazer a edição o roteiro, para eles seguirem o roteiro, obviamente. A gente encaminha o roteiro, organiza todo o material num drive e encaminha as pastas para os editores pegarem o material, editarem. Na verdade, a gente nem encaminha a pasta, já tem um Trello todo organizadinho, onde a gente tem o link de todos os clientes. Aí os meninos só clicam no link, vão no dia da gravação, pega esse material lá no drive e começa a edição com base no roteiro, porém sem tirar a licença criativa que o editor precisa ter. Então a gente não retira a licença criativa do editor. Ele segue o roteiro, mas sem deixar o quadrado. Então ele pode improvisar, ele pode pensar uma maneira mais criativa e chamativa para poder fazer uma edição, ele pode colocar algum elemento que não foi pensado previamente. O editor ele tem que ter a capacidade de construir boas narrativas também, ele tem que ter a capacidade de improviso, porque aí ele consegue às vezes extrair algo muito melhor do que seria. Porque se ficar quadrado demais, você tira e cesseia a liberdade, a criatividade. Mas obviamente o roteiro é sempre o guia na gravação e na edição também. Então o roteiro é o coração, é a base de todas as coisas. O que eu te indico é, estuda sobre marketing, estuda sobre copywriting, estratégias de persuasão, busca entender quais são as principais dores, quais são os principais desejos, quais são as principais objeções que aquele perfil de pessoa que vai assistir o vídeo tem. Você tem que buscar de forma intencional, o que a gente chama aqui de neuromarketing, gatilhos mentais e tantas outras técnicas voltadas ao marketing que te faz pensar de forma intencional e estratégica como você consegue despertar o interesse das pessoas no material que você está produzindo. Porque no final é só isso que vai te fazer continuar sendo contratado pelo cliente e o cliente vai continuar te indicando. No final das contas é o resultado, tá bom? Não adianta você preparar um vídeo super lindo para um público que não gosta de consumir esses vídeos super bem elaborados. Às vezes um vídeo gravado com celular e com uma lapela de celular, um vídeo simples, sem tanta edição, traz muito mais resultado do que uma grande produção. Então você está gastando tempo e energia numa coisa que não tem necessidade. Então é importante que você tenha ciência sobre esses detalhes, tá bom? No mais, obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou, mais uma vez, curte, se inscreve, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.